Você sabe a diferença entre taxa e preço público? Meu nome é Renato Veloso, eu sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreender melhor a teoria e a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo, uma pílula jurídica nova. E na pílula jurídica de hoje, vamos conversar sobre a diferença entre taxa e preço público. Para entender a diferença entre taxa e preço público, primeiro temos que buscar o conceito de cada um. E quando olhamos para a taxa, percebemos que a taxa é um tributo. Ela é instituído em lei e cobrado de maneira compulsória, ou seja, o contribuinte ele não tem outra alternativa, ele simplesmente acaba tendo que pagar a taxa por força de mandamento legal. A taxa ela é devida em situações bastante peculiares. Ela é devida em razão do exercício do poder de polícia, que significa quando o Estado, por exemplo, ele fiscaliza uma atividade, uma taxa, por exemplo, para emissão de alvará de funcionamento, de alvará de construção, uma taxa em razão de serviços de fiscalização, como vigilância sanitária, Inmetro. Essas situações são situações ali de fiscalização, de controle, em que o Estado ele controla uma atividade para garantir a manutenção do interesse público. Outra situação também que gera cobrança de taxa é a prestação de serviço público específico e divisível, colocado à disposição do contribuinte, ou então por ele efetivamente utilizado, por exemplo, a taxa de coleta de lixo. Essa taxa é um tributo. Não há como a pessoa deixar de pagá-la ou simplesmente escolher não pagá-la. Outra característica da taxa é que ela está vinculada aos princípios tributários, já que ela é um tributo. Então, ela deve observar os princípios da anterioridade, os demais princípios tributários, da vedação ao confisco e assim por diante. E vemos ainda que a taxa tem a característica da compulsoriedade, ou seja, da obrigatoriedade, e que seu descumprimento gera sanções, gera cobranças de multas, inclusive são passíveis de inscrição em dívida ativa. Quando olhamos, por outro lado, para o preço público, vemos que no preço público existe uma voluntariedade, ou seja, o consumidor, o cidadão, ele adere àquele serviço, adere à utilização daquele bem público porque tem interesse em utilizá-lo, diferente da taxa que ele é cobrado de maneira compulsória. Então, percebemos também que, quando olhamos para o preço público, estamos diante de uma relação contratual, diferente da relação legal, da relação de compulsoriedade que temos na taxa. No preço público, então, por estarmos diante de uma relação contratual, as normas que regulam os preços públicos estão inerentes ao direito privado, enquanto nas taxas, as normas que regulam a cobrança das taxas, por serem derivadas de lei, estão vinculadas ao direito público, mais especificamente ao ramo do direito tributário. E você pode falar, dê um exemplo, Renato, de preços públicos. Vamos lá. Vamos encontrar a cobrança de preço público, por exemplo, em museus, em espaços mantidos por entes públicos ou concedidos a particulares, onde para você ir lá visitar aquele espaço, aquele museu, você precisa pagar um ingresso. Aquele ingresso nada mais é do que um preço público, que também alguns chamam de tarifa, que nada mais é do que essa cobrança de valores por utilização de bens públicos ou então por utilização de serviços que estão, embora utilizando um bem público, estão sob a administração de um particular. É o caso das concessões e permissões. E aí temos outro exemplo também de preço público, que é muito comum e muito discutido, que é o pedágio. O pedágio
nada mais é do que um preço público, porque a pessoa que utiliza aquele espaço ele está sendo cedido a um particular, que é a concessionária de serviço público, que administra aquela rodovia ou aquele trecho de rodovia. Então, para você utilizar aquele trecho de rodovia que é mantido, que é organizado por uma empresa, por um particular, você precisa pagar por esse espaço, pela utilização da rodovia, que é aquilo que nós temos como pedágio, que nada mais é, juridicamente, que um preço público. Então, vamos fazer aqui um arremate da distinção entre taxa e preço público. Primeira distinção também que a gente pode assinalar bem clara é que as taxas, por serem tributos, elas são categorizadas como receitas derivadas. Renato, o que é receita derivada? A classificação de receitas vê a receita derivada como aquela que é proveniente do patrimônio dos particulares. Então, os particulares cedem parte de seu patrimônio para o poder público. Por isso é uma receita derivada. Ela não deriva do patrimônio do Estado, e sim ela deriva do patrimônio dos particulares. Por isso ela é uma receita derivada. Já a receita originária é quando ela é obtida com o uso do patrimônio do próprio ente público. E aí nós vamos encontrar exatamente essas situações. A situação do preço público. Ela é uma receita originária. O particular tem lá o seu interesse de visitar um museu, e quando ele vai visitar um museu, ele vai pagar o preço público. Esse preço público vai ser uma receita originária para o Estado, para o ente público que administra aquele museu. Por isso, a primeira diferença clara que temos é que as taxas são receitas derivadas, enquanto o preço público são receitas originárias. Outra diferença, a taxa decorre de lei. Existe uma lei que institui, existe uma lei que aumenta a taxa, existe uma lei que define quem é que vai pagar a taxa. Então, ela decorre de lei, ela decorre de uma obrigação legal. O preço público decorre de um negócio, decorre de um interesse do particular em utilizar um bem ou um serviço que é administrado por um particular. Esse particular, que é a concessionária ou permissionária, eles têm uma autorização, eles também têm um outro contrato com o Estado, com o ente público, para poder utilizar e administrar aquele bem ou aquele serviço. Mas a relação entre a concessionária e o particular que utiliza o serviço ou que utiliza o bem é uma relação privada, é uma relação regida por um contrato. E, portanto, essa relação ela está ligada ao direito privado. Já lá na taxa, essa relação, por estar adstrita à lei, ela está vinculada ao direito público. Outro ponto também de distinção muito importante é que, quando nós falamos de taxa, nós estamos falando aí de obrigatoriedade, de compulsoriedade, enquanto no preço público estamos falando de voluntariedade. E mais adiante, podemos ainda verificar essa distinção entre taxa e preço público quando vemos que a taxa, por ser tributo, ela, quando descumprida, sujeita o contribuinte a sanções, a penalidades pelo não pagamento, enquanto, no caso do preço público, não há essa compulsoriedade e o descumprimento leva apenas ou ao rompimento do laço contratual ou à não possibilidade de utilizar aquele serviço ou utilizar aquele produto. O último ponto que eu gostaria de destacar é aquele que se refere ao sujeito ativo. O sujeito ativo na relação obrigacional é aquele que tem o direito a receber a prestação, a obrigação. No caso, quem é que recebe o dinheiro da taxa e o dinheiro do preço público? Quem é que pode cobrar por esses valores? E nós percebemos, então, que no caso da taxa, por ser tributo e por decorrer de lei e por ser algo que esteja atrelado a uma ação cogente do Estado, nós temos ali como sujeitos ativos
pessoas jurídicas de direito público. Então, sempre quem vai cobrar uma taxa é uma pessoa jurídica de direito público. Quando nós olhamos para o preço público, vemos que o sujeito ativo, ou seja, aquele que vai receber o dinheiro em razão da utilização do bem ou da prestação do serviço concedido, vai ser uma pessoa jurídica de direito privado. Essa, então, é a última distinção que podemos apontar entre taxa e preço público, a de que aquele que administra e recebe os recursos da taxa é uma pessoa jurídica de direito público, enquanto lá no preço público, quem recebe e administra os recursos advindos dos preços públicos é uma pessoa jurídica de direito privado, em geral, uma concessionária ou permissionária que tem um contrato de concessão e permissão com um ente público para administrar ou para prestar aquele serviço público. Finalizamos aqui a nossa pílula jurídica e eu convido você a contribuir com a realização desse nosso trabalho da pílula jurídica. Deixe aqui nos comentários a sua sugestão de tema que podemos abordar aqui nesse nosso momento de estudo jurídico. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema que tratamos, a diferença entre taxas e preços públicos, deixe aqui nos comentários também a sua dúvida. Eu terei um imenso prazer em responder. Agradeço a sua atenção por acompanhar nossa pílula jurídica. Um forte abraço e até a próxima.